Vamos lá, gente. Então, o que a gente vai começar fazendo hoje é relembrar qual que era o alfabeto, qual é o alfabeto em si, relembrar as suas respectivas pronunciações e vamos para começar a passar por uma parte um pouco mais básica. Vamos começar a ver palavras, vamos começar a ver um olá, como você tá, conversações básicas e também vamos ver questão de verbo. Mas vai ser um verbo mais dizendo esse sujeito, nesse verbo, utiliza essa conjugação para esse verbo. Só isso, não vamos entrar realmente, o presente funciona assim. A gente não vai entrar nisso hoje. Então, vamos começar hoje analisando exatamente nossos alfabetos. Saí do palco, meu Deus do céu. Amém, gente. Tô apanhando pra esse Discord. Estão conseguindo ver minha tela? Socorro. Beleza. Então, semana passada eu mostrei pra vocês quais eram as respectivas letras, quais eram as consoantes, mas eu foquei mais na questão da pronunciação, tá? Então, nós temos o A. Lembra que o nosso A, vocês conseguem se lembrar que o nosso A, ele é um A realmente A? Por exemplo, o nosso A de amadurecer, por exemplo, e não o nosso A de cama, né? Porque o A, ele fica como se tivesse um tiozinho. Vocês lembram disso? O nosso A, ele é como se fosse uma linha reta e fica assim. Literalmente só isso. Vocês lembram disso? Beleza. E o que a gente tem? A gente tem que letra, por exemplo, a letra A, a letra C, a letra B, em espanhol também se pronuncia letra, ok? Então é letra para os dois, ok? E a gente tem que, geralmente quando a gente vai falar uma letra em questão, no português ela é masculina. Por exemplo, tem aquela expressão que o povo fica usando ou a favor ou contra, né? Tipo, faz o L. Então, o L. Por que o L? Porque a letra L, a gente considera as letras no alfabeto como masculinas. No espanhol é o contrário, a gente considera as letras em si como femininas. Então, é la A, la A. O B é la B, la B. Lembrem-se que o E, como eu disse semana passada, ele é um E como se tivesse com acento. Esse é circunflexo, né? Como se tivesse com acento circunflexo, não como se fosse um E, tipo de fé, fé. Lembra que eu usei o exemplo de Mafê, tipo, por exemplo, Mafê como se fosse o apelido de Maria Fernanda. A Mafê tem fé. Então, qual é o E que a gente usa no espanhol? O do Mafê. O E mais para baixo. Então, Mafê, Mafê. Então, la B. E o C é la C, la C, la C normal. Temos que o D é la D, la D. Então, o D, la D em espanhol. La E, então, lembrem, E como se na pronunciação fosse um E com acento circunflexo. O F, la F, la F. Então, a gente tem que o som de F em espanhol. E em português, mesma coisa. La F, la F. O G, la G, la G. Vocês lembram que também o som de G ele tem som de R e R? Vocês lembram disso? Então, la G, la G. Então, G, la G. O H é H. Então, a palavra H em espanhol é H. Então, la H, la H. O I é la I, la I. Nós temos que o J é J, J. Lembre-se que o J ele é um RR, mas mais suave do que o G. Então, é la J. Observe que o R ele é meio que rápido. Então, por isso ele dá essa questão de suavidade. La J, la J. O K é la K, la K. Então, K igual a K. La L, L. Então, a gente tem que L em português. Mas agora, é como se nós falássemos E-L-I, L. Mas não. Em espanhol é la L, L, tá? Então, é bem nítido que é E no começo e no final. Porque a gente também tem essa questão no português de palavras que, por exemplo, terminam em E. Por exemplo, elefante. A gente fala como se fosse um I no final. E não elefante. A gente fala elefante. Então, em espanhol, não tem isso. A gente respeita,
a letra que tá lá. Se tá E no final, então a gente faz a pronunciação do E, que é elefante, se fosse. Então, elefante. O M é la M e o N é la N, la N. Então, em espanhol, a gente tem tanto N quanto N com o tiozinho, que é la N, N. Então, esse N, ele é o quê? É a pronunciação de NH, por exemplo, de manhã, amanhã, manhã e assim por diante. Então, ele é um NH. La O, la O. Lembre-se também que o E funciona da mesma forma. A gente faz o O como se fosse certo circunflexo. Um pouco mais animado, la O, e não la O, la O. O P é la P, mesma coisa. O que, a gente fala que. Em espanhol é la Q, la Q. É como se fosse um que. Então, la Q, mais ou menos. O R é la R, tá? Porque lembra, quando a gente vê RR no espanhol, ele tem o nosso R, por exemplo, de... Calma, deixa eu pensar numa palavra agora. Ah, gente, vou pensar no sobrenome do coordenador de Rebelde, Madariaga. Então, esse I, Madariaga, sabe? Então, o que a gente tem? Esse é o R, essa é a pronunciação do R que a gente faz quando a gente encontra RR, la R. O S, a gente fala normal, la S, la S. O T é la T, la T. Observe que o T, como eu disse, o T não, a questão do E, a gente continua falando E. La U, lembra? U é U. O V é la UV, tá? UV. Lembra também o V, na qual a pronunciação do V, ela não é nem o V, o nosso tipo de vaca, vá, mas assim, forte, mas também não é um B. Então, ela é como se fosse uma transição. La UV, la UV. E o W, ele é o quê? La V doble. Ou seja, tecnicamente é o V duplo em espanhol. Só que, claro, a gente tem que a letra em espanhol é feminina. Então, não é o W, é la V doble, tá? Então, se vocês observarem realmente, isso aqui, ó, é um V duplo. Certinho. O X é la X. Vocês provavelmente já viram aquela música que se chama X, acho que é do J Balvin. Já viram essa música? Tem uma hora que eles falam de X. Não sei se vocês já viram. Inclusive a música Boa Azuda, viu? Boa Azuda. Gente, de nada se vocês me virem comendo, não liguem. Eu não tava comendo. Amém. O Y é la Y. La Y. O Z é la Z. Ou na América Latina, la Z, mais ou menos. Porque lembra, o Z, não, na Espanha, se pronuncia da mesma forma como a gente pronuncia o TH do inglês. E como é que a gente pronuncia o TH do inglês? A gente pega a língua e tenta fazer um som de S com a língua entre os dentes superiores e os inferiores. Então, ó, la Z. Então, la Z. Ou la Z, como as pessoas falam na América Latina. Porque na América Latina não tem muito isso de fazer esse THzinho, fazer esse som, fazer isso com a boca para ter o som de Z. Geralmente, na América Latina, o Z é igual ao som de S, normal. Então, restou alguma dúvida para vocês de como funciona a questão das letras? Me respondam mais gente, hein? Se restou alguma dúvida para vocês, é importante que vocês digam. Se não, se sim. Beleza, então. Pera, vamos esperar a Natália Amorim, que acabou de conversar. Beleza. Então, a gente vai passar hoje, então, para o quê? Para começar a ver as nossas primeiras palavrinhas em espanhol. Então, vamos começar a aprender a dizer olá e apresentar-se. Tudo bem?
E confirma aí, estão vendo a tela preenchida, bonitinha, igual eu tô vendo? Tipo, toda preenchida com o slide. Meu Deus, aí eu não consigo ver, impressionante. Ah, tá aparecendo ali. Que bom que você achou bonito. Vamos lá. Então, nós temos as nossas primeiras 5 palavrinhas. Não 5 palavras, né? Mas 5 expressões. E a primeira coisa que a gente pode perguntar é como uma pessoa se chama? Então, a gente tem várias formas de falar como você se chama. Porque a gente pode perguntar como você se chama ou como é seu nome. Gente, eu não consigo ver o chat. Tá? Vou se manter aqui porque eu não consigo ver o chat se vocês mandarem alguma coisa. Então, o primeiro que a gente tem é como te llamas. Como te llamas. Então, lembra, o LL, qual é a questão dele no espanhol? A gente tem que o LL, ele pode ter tanto o som de ó, lá, ó, por exemplo, ali, como te llamas. Então, como te llamas, certo? Então, parece que tem um sonzinho de D, como te llamas. Mas na América Latina é mais simplificado. Então, eles simplesmente falam como se fosse um I. Então, como te llamas? Como te llamas é a mesma coisa que como te llamas. A coisa que vai mudar é que um é a Espanha que fala, o outro é a América Latina. Então, como te llamas é uma forma de perguntar como você se chama, certo? E aí você pode responder, me chama alguma coisa. Como é que você se chama? Então, me llamo alguma coisa. Então, escrevem para mim no chat. Como vocês se chamam? Como te llamas? Me llamo Fernanda. Encantada, Fernanda. Me llamo Natalia. Encantada, Natalia. Me llamo Bruna. Encantada, Bruna. Me llamo Rani. É Rani mesmo? Tipo, em espanhol seria Rani pra falar. Mas em português é tipo Rani. Então, Rani é teu nome em espanhol. Então, encantada, Rani. E ali, como eu acabei de dizer pra vocês, encantada. Se eu me identifico com o gênero feminino e eu quero dizer, prazer em te conhecer. Então eu digo encantada. Se eu me identifico com o gênero masculino, então eu falo encantado. E a questão do pronome neutro, gente, eu sinceramente não sei. O que eu vejo muita gente fazendo é botando X. Só que a gente sabe que X não é a melhor opção. Mas eu não tenho certeza se eu já vi isso, mas eu acho que eles também usam D. Então poderia falar encantada, certo? Mas gênero feminino, encantada. Gênero masculino, encantado. Ok? Então, se vocês todos se identificam com gênero feminino, então quando alguém falar, eu sou essa pessoa, então, por exemplo, me respondam aí pra mim. Encantada em conhecer ustedes. Então, respondem pra mim. Pra vocês, encantado, encantada, encantada. Respondem pra mim. Encantada. 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 Então, vamos lá. A gente pode falar que o nosso nome é me llamo Gabriela. Mas, lembre que a gente também pode fazer outra pergunta em vez de como te llamas. E sim perguntar, qual é tu nome? Qual é tu nome? Para isso, o que eu vou fazer aqui? Gente, eu não sei como sai disso aqui. Sai. fazer a pergunta. Então, eu vou mandar aqui porque ele vai digitar certinho. Eu não tenho teclado em espanhol, gente. Ele botou como te llamas. Tá, eu vou botar do jeito que eu consigo aqui, tá, gente? Essa é uma coisa que a gente pode perguntar. Qual é tu nome? Então, qual é o seu nome? Então, qual é o nosso qual? Es é tu nome, seu nome. Tu nome, ok? Tu nome. É uma coisa na qual vocês não vão lembrar, eu acredito, porque eu falei que não era relevante. E não é mesmo. Mas, se vocês observarem, cada um aqui tem sua correspondência aqui, mas o não tem. Porque lembram, era uma das questões que eu disse pra vocês entre as diferentes do português e do espanhol.
onde no português é obrigatório que a gente bote o gênero dessa palavra aqui, ó, certo? Nome, substantivo, antes do seu adjetivo possessivo. Então, meu nome é o substantivo, é aquilo que eu tenho. O meu é um adjetivo possessivo, porque o nome é meu. Se eu tô perguntando seu nome, o nome é seu. Então, seu é o adjetivo possessivo, tá? Então, lembra que eu disse? No português é obrigatório que tenha o artigo, o gênero desse substantivo aqui. Observem que, como eu disse, no espanhol isso não tem. A gente não acompanha, nesse caso, o gênero, o artigo dessa palavra, que também é masculino. Então, el nombre seria. Então, essa é uma das diferenças que eu tinha acabado de dizer, só retomei aqui rapidão para vocês verem, que é porque eu tava repassando e cada um tinha sua equivalência no espanhol, no português. Mas aqui, isso aí não tem, por causa desse motivo. Então, essa é uma pergunta também possível. Qual é seu nome? Mas lembra aqui, ó, que tem esse ponto de interrogação aqui no começo. Sempre. Quando a gente está falando de coisas formais, sempre, sempre, sempre. Quando a gente está se tratando de algo formal, em espanhol, e a gente está fazendo uma pergunta, vai existir aquele ponto de interrogação no começo. Aquele ponto de interrogação invertido. Aqui eu não botei porque eu não consigo botar porque eu não tenho um teclado em espanhol. Mas saibam que, ao fazer perguntas em espanhol e vocês estão num contexto mais formal, ou que é só escrever da forma mais correta possível, né, da forma mais polida, então, sempre que fizer uma pergunta, ponto de interrogação invertido no começo e lá na frente, normal, a gente bota o ponto de interrogação universal mesmo, certo? Então, a gente pode falar qual é seu nome, ao invés de falar como te llamas, como você se chama. E aí, para responder isso é simples. Mi nombre es. Então, mi nombre es Gabriela. Ali, ó. Mi nombre es Bruna. Mi nombre es Natalia. Mi nombre es Fernanda. Mi nombre es Rani. Então, esses são seus respectivos nomes, tá? E é uma das formas que vocês podem te responder. Ou, como tá bem descrito aqui, você só simplesmente falar, sou Gabriela. Ou, sou Natalia, sou Rani, sou Bruna, sou Fernanda. Essa é uma das formas que vocês podem falar. Então, vocês têm, me llamo Gabriela, mi nombre es Gabriela, sou Gabriela. E a gente também tem essas equivalências normalmente em português. A gente pode responder também das três formas. E se queremos perguntar, e você? Como você se chama? Tu é o nosso você em espanhol. Só que existem dois você em espanhol. Em português também existe, só que a diferença é que a gente também tem tu no português. Só que o tu não é usado no português, ele é completamente esquecido. Em espanhol, ele é largamente usado. Então, o tu é muito usado no espanhol. Então, o tu é você informal. E usted é você formal. Então, se você está numa roda de amigos e você está perguntando para alguém qual é o nome dela, normalmente você falaria e tu, ou seja, e você, qual é o seu nome? Certo? É assim que você falaria com essa pessoa. Mas agora, se você está, por exemplo, numa reunião de trabalho, está se apresentando e está querendo saber o nome da outra pessoa que está fazendo a reunião com você, você falaria e usted. E usted. Observe que esse D, ele tá ali no final, e usted. Mas ele é mais mudo, tá? Não é que ele é mudo, é que ele é a mesma coisa, por exemplo, do J. Ele não é mudo, ele é rápido, então, e suave. Então, e usted? E usted, ok? Usted, então, é você formal. Tu com acento, tá? Crucial. Observem esse acento aqui. Observem que esse acento significa tu, ou seja, você. Esse aqui, ó. Contrário. Esse tu aqui, ó, é um pronome ou adjetivo, a gente não lembra se é um pronome ou adjetivo, mas é um pronome barra adjetivo possessivo, ou seja, teu, tua, tá? Então, o tu é teu, tua. É porque a gente, em português, nós temos que tua ou teu, por exemplo, tua bolsa, teu nome, a gente tem diferenças na palavra, ou porque pode acompanhar algo feminino ou masculino. No espanhol,
nesse momento, ou seja, para o tu, não tem essa questão de gênero, tá? Então, se for algo feminino na frente, é tu. Se for algo for na frente masculino, é tu de novo, ok? Então, tu, sem acento, é um pronome / adjetivo possessivo, tá? Tu com acento é você informalmente. E como eu disse, a gente simplesmente pode jogar ali um encantado ou encantada, ok? Ok, alguma dúvida? Ai, calorzinho. Então, vamos lá, gente. Passando para frente, temos aqui um pequeno exemplinho. Vocês vão ver, notar que a minha aula ela vai ser recheada de diálogos. Então, a Natália, você estava comigo semestre passado, né? Então, o que a gente tem? Num diálogo que eu vou começar a falar, a gente vai passar 2 retomadas. A primeira, vocês não olham para a tela. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, desde que estejam ouvindo e prestando atenção. Vocês não olham para a tela e tentem entender o que eu estou falando em espanhol. Tentem entender. Se não entender, tudo bem. Depois, eu vou passar uma segunda retomada por aquele diálogo e aí que vocês vão ver o que vocês entenderam, se realmente entenderam e o que não entenderam. Tudo bem? Então, primeira repassada aqui, não olhem para a tela. E não passem a não olhar para a tela a partir de agora, tá? Pode fechar os olhos, pode olhar para outro canto, qualquer coisa. Mas não olhar para a tela e tentem somente ouvir o que eu estou falando. Primeira sentença. Olá, como te llamas? Segunda, me llamo Elena. ¿Y tú? Tercero, me llamo Federico. Encantado. Quarto, encantada. Ok, gente, me respondam aí. Entenderam alguma coisa? Entenderam tudo? Alguma coisa não entenderam? Se entendeu tudo, nem precisa de uma segunda retomada. É sobre isso, guys. E a gente pode iniciar um primeiro bate-papo onde a gente vai conhecer as pessoas. Então, primeira coisa que a gente poderia falar, tipo, como você tá? O que tá acontecendo? O que tá de boa? É o quê? Que tal? Que tal? Então, que tal é tipo, e aí, beleza? Tudo bem? Como você tá? Que tal não significa necessariamente somente sobre a pessoa, mas também sobre o que tá acontecendo na vida dela. Que tal? E aí, tudo bem? Entendeu? Quando a gente tá falando, e aí? A gente não tá aprendendo necessariamente somente como a pessoa tá. A gente também tá querendo saber, tem alguma coisa de novidade? O que tá acontecendo? Então, que tal? Ou seja, que tal é algo informal. E aí a gente pode responder, bien, gracias. Às vezes a gente não tá a fim de falar com aquela pessoa, a gente vai falar, tá bem, obrigada. Então, bien é bem, certo? Então, estou bien. Se eu tô falando que eu estou bien, então estou bem. E gracias é obrigada. Então, gracias vai falar qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa vai falar gracias. Não é que nem o português, que fala obrigado e quem se identifica com o gênero feminino, obrigado e quem se identifica com o gênero masculino, e obrigado também. Então, gracias para qualquer pessoa. Gracias. E se a gente está apresentando alguém, a gente tem esta quando a gente está apresentando alguém que se identifica com o gênero feminino. Então, esta é Helena, esta é Natália, esta é Bruna. Ou esta é la Bruna, porque lá seria o artigo a, o gênero feminino, no caso. Um artigo feminino, o gênero feminino da palavra Helena. Supondo. Ou este é para alguém Como assim é ou es? Em espanhol não existe é e nem es, tá? Sempre que a gente vai usar é sempre es. Esta es, certo? Esta es. É uma coisa, inclusive, que erraram muito no semestre passado. Não existe es. Existe es. Acabou.
Acabou. Não tem acento, tá, gente? Então, esse es é o nosso equivalente do nosso é em português, de fato, tá? Então, esta es, quando a gente vai apresentar alguém do gênero feminino. Este es, quando a gente vai apresentar alguém do gênero masculino. E, gente, por este es, não sei como seria o neutro disso aí, gente, sinceramente. Mas a gente também tem um neutro em espanhol que poderia ser, por exemplo, esto. Então, ao invés de ser um ele, seria um o. Talvez assim. Mas como esta es, este es não é tão comum, então a gente tá tudo bem. Então, esta es, este es, tá? Então, esse é a nossa equivalência no é nosso do português. Então, ela é bonita. Então, ella es bonita. Então, esse, ok? Então, vamos lá para um diálogozinho. Vamos de novo. Não olhem para a tela, tentem somente ouvir. Se for preciso, a gente passa por uma segunda retomada. Então, a partir de agora, não olhem para a tela. Primeira sentença. Olá, que tal? Segunda. Bien, gracias. Terceiro. Esta es mi amiga Ana. Quarto. Olá, encantado. Soy Federico. Pronto, rapidinho. Entenderam? Tudo? Alguma coisa não ficou? Foi tudo? Foi tudo? Ok, tá faltando a Rani só. Foi, Rani? Rani? Então, beleza, vamos adiante. Então, inicialmente a gente sempre vai responder, tô bem. Às vezes a gente vai dizer um adjetivo. Em vez de dizer que eu estou bem, eu posso falar que eu estou cansada, que eu tô feliz, que eu tô estressada, certo? É uma coisa que a gente responde normalmente. Vamos então ver alguns adjetivos, certo? Então, vou pular para isso aqui depois. Temos alguns adjetivos aqui. Às vezes, eu não tô bem, eu tô muito bem. Então, estou muy bien. Estou muy bien. Então, muy bien é muito bem. Onde muy é muito, tá? Se vocês forem anotar de informação, muy só é usado antes de adjetivos. Bien. Então, porque vocês provavelmente já viram falar muy e mucho, mas esse assunto para outra conversa. Mas, se você falar que você está muito cansada, muito bem, muito legal, muito feliz, muito triste, usa-se muy, tá? Então, muy bien, muy cansado ou muy cansada. Então, cansado ou cansada é cansado, cansada em espanhol. Também temos estressado, estressada, tá? Então, observe que a diferença desse aqui para esse é que o nosso tem dois SS. Mas lembra que não existe SS em espanhol, porque o SS no português ele serve para justamente ter esse som de S. Sa, 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 certo? Em espanhol, esse som já é atribuído naturalmente ao S. Então, por isso a gente não tem dois SS, porque o S sozinho já faz esse papel. Então, estressado, estressada. Mas às vezes eu posso falar, eu tô doente. Então, eu poderia dizer enfermo ou enferma. Se eu tô feliz, a gente tem que estar feliz estou contenta, estou contento. Então, contento, contenta, feliz, tá? Mas a gente pode dizer, tá mais ou menos, sabe? Sabe quando a gente não quer dar muita satisfação? Tá mais ou menos. Então, regular, tá? Então, essa é uma palavra que puxa mais um pouco para pronunciação. Então, estou regular, regular, tá? Então, tem o re do começo, re, e tem o ar do final. Então, regular, regular, ok? Então, essas são algumas formas que a gente pode dizer de alguns adjetivos. Eu acredito que vocês não têm acesso à apostila, mas lá na apostila, quando vocês tiverem, vocês podem pesquisar independentemente, tem vários e vários e vários adjetivos. Eu não posso ficar passando por todos os adjetivos durante a aula, porque senão fica muito grande. Mas saibam que tem vários e vários e vários e vários adjetivos lá, tá? E vamos lá! Como
eu disse, a gente tem que tal, que é como a pessoa tá se sentindo, como a pessoa tá, ó. Só que eu disse que ele era informal. Como é que é um formal, então? Como estás? Que é um informal também. Por quê? Porque temos aqui um sujeito oculto, que é como você está. Quem tá oculto aqui é o tu, lembra? O tu com acento. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Esse tu aqui. Aquele tu, ele tá escondidinho ali. Por exemplo, a gente não precisa perguntar como você está. A gente pode perguntar como você tá. Ou como tá. Entendeu? Em espanhol, mesma coisa. Então, como estás é como você está de forma informal. Porque o tu, ele tá ocultado ali. Mas lembra, o usted, ele é formal. Então, como está usted é como você está de forma formal. Observem que a gente tem diferença em como conjugar o está. Mas a gente vai ver isso agora, tá? Então, como estás? Como você está de forma formal. Como está usted? Como você está de forma formal. E por fim, rapidão, um diálogozinho. Não olhe para a tela, ok? E depois eu pergunto. Ouviram tudo? Gente, os diálogos, por enquanto, são muito tranquilinhos. É bem entendível. Então, não olhe para a tela a partir de agora. Primeira sentença. Como estás? Segunda sentença. Estou um pouco cansado. Terceira. Eu estou regular. Voltamos. Acabou. Entenderam tudo? Não sei se o barulho da chuva tá alto, gente. Só um momento. Então, inclusive, como eu disse, os diálogos estão bem tranquilinhos. A Natália, que foi até o final. Como foi pra você os diálogos do final, por meio pro final, assim? Eles eram também 100% entendíveis? Quero seu feedback, Natália. É sobre isso, gente. Vocês continuarem entendendo tudo, certo? Porque o correto, o mais recomendado, é que vocês vão aprendendo durante o que a Natália fez. Tudo bem? Então, mais pra frente, a gente vai ver umas palavras, frases mais completas e mais complexas. Então, o ideal é que vocês foram aprendendo, vocês também vão continuar entendendo tudo, mesmo que eu fique falando muito mais. E o espanhol, como eu disse, nem é tão difícil assim de entender. O problema de portunhol é falar. A gente não fala espanhol, mas a gente entende espanhol, tá? E ainda mais eu ensinando, gente, vocês vão entender tudo. Vão ser daqui fluente já. Então, a gente tem aqui, ó. Estou un poco cansado. Podemos dizer un pouco, que é o nosso um pouco, ou un poquito, ou um pouquinho, antes da palavra que descreve como nos sentimos, ou seja, os adjetivos. Então, estou um pouco estressada, estou um pouco cansada, sabe? Então, tô um pouco cansada, tô um pouquinho cansada, assim, sabe? Então, un poco, un poquito, ok? Un poco, un poquito. E essa aqui é a primeira parte, tá? Vamos para a segunda parte, onde a gente vai começar a ver o verbo estar no singular e no plural. Mas a gente vai começar, por enquanto, com o verbo estar. Lembra que, em português, eu estou bem, você está mal, você está feliz, você está bem, você está cansada, você está estressada. Gente, a Natália realmente sabe. Eu sou muito ruim em vocabulário, gente. Então, meu vocabulário nunca vai expandir muito durante a aula, porque, gente, eu não penso muito em vocabulário. Eu não penso nem em vocabulário em português. Que tristeza. Então,
Vamos para o verbo estar. Então, a gente pode dizer, eu estou. Então, eu estou bem. E vocês, me digam aí nos comentários, no chat, né? Como você tá? Dentre aqueles que eu dei, você tá mais pra cansada, mais pra estressada, mais pra feliz? Ou sabe bem, estou bem? Ou vocês estão mais muito bem, ou estão mais ou menos? Mãe, liga por favor. Tá calor. Natalia está bien. Bruna está un poco cansada. No. Ella está cansada. Nandasi está un poco cansada. Line está cansado. Y Rani está bien. Muy bueno. Eu também estou um pouco cansada. Então, vamos lá. Eu estou significa eu estou, tá? Então, estou é o nosso equivalente de estou. Yo é eu. Mas lembra, o Y pode tanto falar yo ou yo, ok? Então, eu estou. Mas temos o tu, lembra? O tu informal, você informal. Então, tu estás é você está. Observem, tu estás. Então, vamos lá. Bruna, que é Leca Celes, ou pelo nome que tá no negocinho de vocês, porque a gente não lembra exatamente o nome de vocês. Então, Leca Celes, quero que você diga, como que a Natália está? Não, antes disso, gente, não façam isso. Calma. Não façam isso. Calma, melhor passar isso aqui antes. Então, temos aqui, ella está, ou seja, ela está. Então, ella está bien, ella está cansada, ella está contenta, ella está regular. E temos ele está. Observem que ele, ela, tem a mesma conjugação de verbo. E ella, ou seja, podemos tanto falar ella, ou ella, tá? Mesma coisa, ella ou ella. E temos ele. Mesmo que isso aqui seja com acento na L é ele, ok? Então, ele é ele, ella, ela. Então, agora eu quero que vocês mandem aí. Leca, eu quero que você escreva como que a Natália está. Ella, alguma coisa, ou ele. Nandassi, eu quero que você escreva como Line está. Rani, eu quero que você escreva como Nandassi está. Natália, eu quero que você escreva como Leca está. Alguém ficou faltando? Line, escreva como a Rani está. Ella. A Aline fez uma pergunta? Ou Oline, né, gente? É porque Line pra mim, gente, me lembra feminino, mas ele botou cansado, então é cansado. Então, o Line botou que... tudo de boa. O Line botou que... é ela ou é ele? Mesmo se fosse uma pessoa com gênero não binário, mesmo se fosse feminino, observem... Ai, meu Deus, abriu... Oh, Deus. Mesmo se fosse qualquer coisa, é está. Porque, observem, ella usa o mesmo que ele está. Então, mesmo se você não sabe se é ella, se é ele, você pode falar Natalia está bien, Line está bien, Rani está bien. Não precisa. A gente nem precisa saber se é o gênero daquela pessoa, desde que vai usar tudo a mesma coisa. Então, está bien, está regular, está alguma coisa. Sempre assim. Então, é uma observação, tá? Então, eu estou, tu estás,
ella está ou ele está. Então, temos um exemplo, tá? Deixa eu ver. Ok. Vamos fazer o exercício de novo. Não olha para a tela, ouça, depois a gente passa uma segunda tomada para ver se alguém não entendeu alguma coisa, para a gente ver, analisar, tá? Então, a partir de agora, não olhem para a tela. Primeira sentença. Como está ele? Segundo. Un poco enfermo. Terceiro. E ella? Como está? Quarto. Muy contenta. Pronto, gente, pode voltar. Alguma coisa vocês não entenderam? Tá ali na tela, tá? Alguma coisa vocês não entenderam? Então, boa demais, nem precisamos ver. E entenderam, bonitinho, o que cada frase significa, certo? Me confirme aí. Como está ele? Un poco enfermo. E ella, como está? Está... Soy contenta ou está contenta? Não consigo ver. Muy contenta. Conseguiram entender tudo? Bonitinho? Nada faltou. Ok. Então vamos. Ah, tá. Aqui eu acabei de dizer. Então, quando está claro a quem a gente se refere, a gente simplesmente pode omitir o sujeito. Então, se eu falar eu estou muy bien, eu posso falar estou muy bien. Porque, por exemplo, vamos supor que algum de vocês também, me perguntou como que eu tô. Ah, estou muy bien. Como é que vocês vão saber se eu realmente estou falando de mim? Observem, o verbo está conjugado para yo. Yo estou. Então, eu nem preciso falar eu estou muito bem. Eu posso falar estou muito bem, ou seja, estou muy bien. Se eu tô perguntando claramente, tô na sua frente, eu tô falando, como você tá? Ou como tá? Você sabe que como tá você? Então, como estás tu? É a mesma coisa que perguntar, como estás? A gente simplesmente pode omitir o tu, porque tá claro de que a gente tá falando. Então, essa coisa que a gente faz no português, a gente também faz no espanhol, normal. E aquilo que eu acabei de dizer, tu ou usted. Na Espanha, a gente usa tu principalmente em situações informais e com pessoas que conhecemos bem. Ou que a gente sabe que no final a gente não tem aquela relação de hierarquia. Ah, esse aqui é meu chefe. Ah, esse aqui é lá do departamento. Eu sou... Ela é tecnicamente superior a mim no sentido da hierarquia do trabalho. Então, de preferência, use usted. Já o usted, ele é usado, como eu acabei de dizer, em situações formais. Com um cliente no trabalho ou com alguém mais velho do que nós. Já na América Latina, usa-se o usted mais regularmente que na Espanha. Às vezes, utiliza até mesmo com nossos amigos familiares. Então, vocês podem ver, gente, que na América Latina as coisas são muito mais descontraídas. Você usa o usted muito mais tranquilamente. Você usa o tu muito mais tranquilamente. Você não tem a questão do Z, que tem que botar línguas superiores e inferiores. A América Latina é mais tranquila, digamos assim. É menos cheia de regras.